compreender o mecanismo e não apenas o quê? Decorar. Porque decorar esquece, certo? Então, quais são os antibióticos, né, que vão estar atuando na síntese proteica? Então, você tem que lembrar que a bactéria ela se multiplica. E para se multiplicar, tudo de origem proteica, né, tudo é de origem proteica. Tudo vai depender de proteína. Se você para a síntese de proteína, você para o crescimento bacteriano, certo? Então, ela precisa multiplicar a parede celular, nós já sabemos. Ela precisa multiplicar a sua membrana, ela precisa fazer um novo complexo de Golgi, então ela precisa, ou seja, sintetizar novos ribossomos, e isso, a unidade fundamental aí são o quê? A síntese de proteína. E onde que estão essas informações para ela sintetizar essas proteínas estruturais? Está no DNA, ok? Está no DNA, está lá a informação, no DNA. Aqui ocorre um processo que nós chamamos de transcrição. Transcreve, tá bem? Transcreve para onde? Para um RNA mensageiro. Mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai aonde? Ele vai ser traduzido, aqui ocorre um processo de tradução. Aonde esse RNA mensageiro vai ser traduzido? No ribossomo. E aí eu já sei aqui as diferenças estruturais. O ribossomo bacteriano é constituído de unidade 50S e unidade o quê? 30S. À medida que vai lendo os códons, o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos. Então, lê um códon, traz um aminoácido. Lê outro códon, traz outro aminoácido. Lê outro códon, traz outro aminoácido. E aí vai formando uma cadeia polipeptídica que vai dar origem a uma proteína estrutural da bactéria. Tá bom? Bom, quais são os antibióticos que interferem com a síntese de proteína? Nós temos os aminoglicosídeos, nós temos as tetraciclinas, nós temos os macrolídeos e nós temos o cloranfenicol, os principais. Aí depois nós temos quem? As lincosamidas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos a unidade que sintetiza, vamos dizer assim, proteína, é o ribossomo. Então, você tem lá o RNA mensageiro e os códons. Citosina, né? Adenina, guanosina. Então, aí, cada medida que vai lendo os códons, o RNA transportador vai trazendo um aminoácido. Aí vai ler outro códon, outro aminoácido. Outra sequência de 3 códons, traz aminoácido. Outro códon, outro aminoácido. E aí vai formando a cadeia proteica. Tá bem? Aqui na subunidade do ribossomo 50S. E onde ocorre a leitura aqui é o 30S. No 50S, onde vem que chega o RNA transportador, ele vai trazendo o aminoácido correspondente àquele códon que está sendo o quê? Realizado leitura. Tá bem? Unidade 50S e unidade 30S. 30S é onde ocorre a leitura. E a 50S é onde vai trazendo os aminoácidos. Então, cada sequência de códon, ó, aqui tem uma sequência de códon, aqui tem outra sequência de códon, aqui tem outra sequência de códon. Então, à medida que vai lendo os códons, vai trazendo o quê? O aminoácido correspondente. Tá bem? Quem que vai trazendo? O RNA transportador. Até que você forma a proteína que ela precisa para sua multiplicação. Tá bom? Então, vai ter antibiótico que vai interferir na unidade 50S e vai ter antibiótico que vai interferir na unidade 30S. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, onde que estão as informações? No DNA. O que ela precisa? Ela precisa multiplicar todas as suas estruturas. E as suas estruturas são de origem proteica.
Então, ocorre o primeiro processo, é o quê? O processo de transcrição. Eu vou transcrever a informação. Essa é a informação que está contida no DNA, referente àquela determinada proteína que ela precisa. Então, eu tenho a RNA polimerase, transcreve para o RNA mensageiro, aquela sequência de códons lá, correspondente ao quê? A proteína. Isso aqui nós chamamos de transcrição. Aonde que ocorre, forma então o RNA mensageiro? Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido aonde? Ele vai ser traduzido no ribossomo, ok? E o ribossomo, ele tem duas subunidades. A subunidade 50S e a subunidade 30S. Ok? É uma diferença estrutural muito importante. Então, subunidade 50S, subunidade o quê? 30S. Tudo bem? Então, vamos lá. Realizou a leitura aqui. Citocina, uracila, uracila. O que acontece? Vai trazer a valina, né? O aminoácido correspondente. O RNA transportador traz o aminoácido correspondente. Muito bem. Ocorre um processo aqui chamado de transpeptidação, que é a passagem, né, da cadeia proteica que está sendo formada para juntar com esse aminoácido que trouxe. Isso aqui chama-se de transpeptidação. Então, ocorreu um processo aqui de transpeptidação. Bom, depois ocorre o processo de translocação, ou seja, esse ribossomo ele gira. Ou seja, sítio A, né, essa cadeia de aminoácidos, vai para o quê? Para o sítio P. Isso aqui nós chamamos de translocação. Para quê? Para deixar novamente o sítio A, ou local A, para que o novo, né, realize leitura de um próximo códon e vai trazer o aminoácido correspondente de novo. Aí traz e começa tudo de novo. Ou seja, de novo, onde que está a informação? No DNA. O que ocorre? Eu tenho que escrever um bilhetinho. Então está lá, o RNA mensageiro. Tem as informações do códon. Vai ser traduzido aonde? Vai ser traduzido no ribossomo. Em que especificamente? Em que área do ribossomo? Na subunidade 30S. Realizou a leitura. Falou, ó, RNA transportador, traz lá a valina. Então vai lá, trouxe a valina. A subunidade 50S tem duas, vamos dizer assim, dois locais, a subunidade 50S. Sítio A e o sítio P. Ou seja, sítio A e o sítio P. Ok? Então realizou a leitura do primeiro códon. O RNA transportador vai trazendo o aminoácido correspondente àquele códon. Uracilo, uracilo, uracilo. Ok? Trouxe lá. Adentrou onde? No sítio A da subunidade 50S. Muito bem. Trouxe lá. Ó, há necessidade de ir juntando esses aminoácidos. A esse processo aqui nós chamamos de transferência. Ó, transpeptidação. Ok? Vou colocar aqui o... O que é transpeptidação? Eu estou transferindo essa cadeia de aminoácidos que está sendo crescendo, eu tenho que juntar com esse outro aminoácido aqui, ó. A esse processo aqui nós chamamos de transpeptidação. Muito bem, juntou a cadeia de aminoácidos. Aí o que acontece? Ó, realizou a leitura de um outro códon, um novo códon, que era quem? Uracilo, uracilo, uracilo. Aí vai trazer uracila, uracilo, uracilo. Então vai trazer o aminoácido correspondente a ele. Muito bem. Mas o sítio A está ocupado, ele tem que ser desocupado. Então o ribossomo gira. A esse processo de girar aqui nós chamamos de translocação. Estou transferindo o local, ó, transferindo essa cadeia de aminoácidos do sítio A para onde? Para o sítio P. Isso aqui nós chamamos de translocação. E aí eu deixo livre novamente o sítio A para que o RNA transportador traga o aminoácido, a lisina, por exemplo. Então tá lá, trouxe lá a lisina. Né? Trouxe lá a lisina.
Aí ocorre novamente o mesmo processo. Trouxe, aí inicia tudo de novo. Ó. Trouxe, ocorre o processo de transpeptidação, depois ocorre o processo de translocação, e aí vai ler o outro códon. O RNA transportador vai trazer o outro aminoácido correspondente. Ocorre tudo de novo, novamente. Traz o aminoácido no sítio A, ocorre o processo de transpeptidação, tá bem? Depois ocorre o processo de translocação, e aí eu vou juntando e vou formando o quê? A cadeia proteica. Todo mundo entendeu? Aqui. Entendido, pessoal? Até que sim. Muito bem. Então agora vai ficar fácil. Se entendeu, vai ficar fácil. Bom, vamos lá então. Tetraciclina. O que a tetraciclina faz? Tetraciclina compete com o RNA transportador pelo sítio A. Ou seja, compete com o RNA transportador pelo sítio A, aonde? Na subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Aqui eu tenho um antibiótico. Outro antibiótico, aminoglicosídeos. O que o aminoglicosídeo faz? Se liga na subunidade 30S, certo? 30S, e promove leitura errônea. O que chama leitura errônea do códon? Tá lá, citocina, uracila, uracila. O que ele faz? Ele põe lá uma uracila de novo. É claro que o RNA transportador vai trazer um aminoácido que não corresponde à proteína que ela quer formar, ou seja, vai formar uma proteína defeituosa, que ela não precisa. Então, leitura errônea dos códons. Então, os aminoglicosídeos se ligam na subunidade 30S e promove leitura errônea, segundo antibiótico. Terceiro antibiótico, cloranfenicol. Cloranfenicol. O que o cloranfenicol faz? Impede a transpeptidação, que é a passagem, né? A incorporação desse aminoácido aqui. Transpeptidação. Estou transferindo a cadeia de peptídicos. Então, impede a transpeptidação. Não vou formar aquela cadeia de peptídeo para a síntese proteica. E o quarto e último mecanismo de ação é a eritromicina. Ela impede o quê? A translocação. O que é a translocação? O giro. Então, ela deixa sempre ocupado, impede a translocação. Aí, o que acontece? O RNA vai trazer o aminoácido, mas está ocupado o sítio. Se está ocupado, não tem como ele trazer o aminoácido. Então, impede o que nós chamamos de translocação. Tudo bem aqui? Então, dessa forma, nós temos 4 grupamentos farmacológicos aqui que atuam na síntese proteica de formas diferentes. A tetraciclina competindo com o RNA transportador, os aminoglicosídeos promovendo leitura errônea do códon, o cloranfenicol impedindo a transpeptidação, ok? E a eritromicina, azitromicina e claritromicina impedindo que a translocação não deixa, né, deixa o sítio ocupado, não deixa o RNA transportador trazer o aminoácido. Pronto, para a cadeia. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Tetraciclinas, ela tem as naturais, as semissintéticas e as sintéticas. As naturais, praticamente hoje, em função da resistência, quase não está sendo utilizada mais. Estão utilizando principalmente o que? As semissintéticas. Aí nós temos a doxiciclina e a minociclina, ou minoxiclina, né? São as principais tetraciclinas hoje que são utilizadas, tá bom? Qual que é o mecanismo de ação? Ó, mecanismo de ação das tetraciclinas está lá, ó. Se liga, né? Aqui fala na unidade 30S, mas na verdade o que? Ele compete, ó. Compete com o RNA transportador. Então ele vai lá, compete com o RNA transportador pelo sítio A, localizado na subunidade 50S.
tá bem? Então não deixa o RNA transportador se ligar. Esse é o mecanismo da tetraciclina. Aqui a molécula da tetraciclina básica, e à medida que você vai mudando os radicais, você vai surgindo novas moléculas, melhorando a absorção, distribuição, resistência, e aí você vai substituindo, você tem lá, oxitetraciclina, tetraciclina, doxiclina, hidroxila na posição 5, entendeu? Tá lá, hidroxila na posição 5. Carboxila, aí você vai mudando as moléculas, isso aí faz parte da química farmacêutica, né? Bom, aí elas podem ser classificadas com ação curta, intermediária e ação prolongada. Hoje nós trabalhamos principalmente o quê? Com as de ação prolongada, tá bem? Que é a doxiciclina e a minociclina. Farmacocinética. A absorção por via oral é de forma incompleta, ou seja, tem dificuldade na questão da absorção. E como eu falei para você, antibiótico tem que orientar a tomar o quê? Com água, né? Principalmente as tetraciclinas naturais, elas são quelantes, ou seja, quando administrado com hidróxido de alumínio e ferro, quela, então diminui a absorção. Então eu tenho a tetraciclina, a doxiciclina e a minociclina, ok? Administração oral, penetração baixa concentração, doxiciclina baixa concentração, tem concentração terapêutica, então penetra o sistema nervoso central, a minociclina penetra. Só que eu tenho que lembrar que todos esses aqui eles são bacteriostáticos, né? Bacteriostático. E infecções envolvendo órgãos vitais como o sistema nervoso central, eu tenho que trabalhar com bactericida. Então atinge concentração terapêutica, mas não é utilizado porque ele é bacteriostático. Barreira placentária, todos penetram. Eliminação renal é a tetraciclina e a minociclina. A doxiciclina é mais lipossolúvel, então ela é bile e fezes. Interferência com alimento, principalmente as tetraciclinas naturais, elas sofrem interferência com os laticínios, seria com leite, com antiácido, com ferro, quela, e aí diminui a absorção. Concentração, fígado, rim, baço, que é o mesmo aqui também, lágrimas e, calcificação dos dentes, principalmente, né? Calcificação. Então, quela, né? Se liga com cálcio e aí pode promover o retardo do crescimento em criança. Tá bom? Então lá, somente a minoxiclina penetra no sistema nervoso central, mas como o sistema nervoso central é órgão vital, ele é bacteriostático, não é utilizado. A boa absorção, exceto as tetraciclinas, quando utilizadas com quelantes. Metabolizado no fígado, excreção por via renal, principalmente as tetraciclinas. A doxiciclina, hepatobiliar, porque ela é mais lipossolúvel. Tá bem? Uso terapêutico. Nós vamos pegar principalmente isso aqui, clamídia, infecções clamídia trachomatis, que causa normalmente o linfogranuloma venéreo e causa também o quê? A uretrite não gonocócica. A uretrite não gonocócica. Então, quando dá na uretra, uretrite não gonocócica. Quando atinge os linfonodos da região da virilha, aí causa o que nós chamamos linfogranuloma venéreo. Ok? Linfogranuloma venéreo. É mais utilizado isso aqui. As icésias também são utilizadas, que é a doença do carrapato. Tá? Doença do carrapato. Também aí são utilizados nesse quadro aqui. Tá bem? Doença do carrapato não, perdão, é doença de Lyme, né? Mas ela é utilizada principalmente nessas situações. Situações de uretrite não gonocócica, linfogranuloma venéreo, que seria são DSTs, e são utilizadas na doença do carrapato. A veterinária prescreve muito a doxiciclina, né, para isso aí. Pneumonia por micoplasma também são utilizadas, né? Observe que tem gram positivo e gram negativo também, né? Reações adversas, hepatotoxicidade, renal, distúrbios vestibular, principalmente a minoxiclina, ou seja, audição, certo?
trato gastrointestinal, mas principalmente o que? A fotossensibilidade, né? Principalmente de ação prolongada. Quem? A doxiciclina e a minociclina. Então tem que orientar o paciente o que? Não expor, quando estiver utilizando esse antibiótico, não expor o que? A luz solar, tá bom? E no caso das tetraciclinas, a deposição onde? Contraindicado para crianças, né? Porque ela se deposita nos dentes, mancha os dentinhos e no osso, causando retardo no crescimento. Ok? Lá, exposição, fotossensibilidade, a doxiciclina, né? Então tem que orientar a não expor ao sol quando estiver utilizando. A dentição, ó, fica a dentição amareladinha, porque quelou, né? O cálcio, e aí causa descoloração. Tá bem? Mostrando só aqui um exemplo da tetraciclina tomada de estômago vazio, ok? Pico dela. E quando utilizado, que é a tetraciclina com antiácido, né? Hidróxido de alumínio ou com leite, ó. Então observa que diminuiu a absorção. Então as tetraciclinas interferem, tá bem? As interações medicamentosas, penicilinas, aí tem uma ação aqui antagônica, não pode ser administrado tetraciclina com penicilina. Por quê? Tetraciclina para o crescimento bacteriano. E a penicilina precisa do crescimento para agir. Ó, síntese da parede celular. Se você para a síntese de proteínas estruturais, vai parar a síntese da parede. E aí a penicilina perde seu efeito. Então, consequentemente, não deve-se administrar tetraciclina com penicilina. Tá bem? Contraindicado para lactentes, crianças menores de 8 anos, paciente com insuficiência renal, né, deve tomar cuidado com a utilização das tetraciclinas. Ok? E aí vem o tempo de meia-vida. Observe que a minoxiclina e a doxiciclina é o que tem o tempo de meia-vida mais prolongado. E também aí causa o que? A fotossensibilidade, né? Ou fototoxicidade. Certo? Aminoglicosídeo. Quem se enquadra nesses aminoglicosídeos? Vamos falar principalmente, ó, a neomicina, espectinomicina, canamicina, neomicina, micacina, mas o que a gente mais conhece, né? A neomicina, a gentamicina, tobramicina, espectinomicina e, é claro, a micacina. Esses são os que a gente mais conhece, mais vai lidar com ele. Tá bem? Qual que é o mecanismo de ação? Lembra disso, ó? O aminoglicosídeo se liga onde? Se liga na subunidade 30S do ribossomo bacteriano e altera os códons. Se altera o códon, vai trazer valina, vai trazer a lisina, outro aminoácido, que não tem nada a ver com Jesus com genética. Então vai formar uma proteína que não interessa para a bactéria. Não era o que ela queria sintetizar. Tá? Então ele é bactericida, são aminoglicosídeos, são bactericidas. Qual que é a mecanização? Liga na subunidade 30S do ribossomo bacteriano e promove leitura errônea dos códons. Tá bem? Aí vem, é bactericida, como eu falei para vocês. O inconveniente deles, como ele é de origem peptídica, tá certo? O pH do estômago inativa os aminoglicosídeos. Por isso que ele tem, principalmente por via o quê? Parenteral. O pH do estômago degrada, o ácido do estômago degrada, e aí, consequentemente, impede sua absorção. Tá bom? Mecanismo de ação, se liga lá, a subunidade 30S promove leitura errônea, ou leitura incorreta do código. Então vai trazer um aminoácido que não tem nada a ver, vai formar uma proteína que a bactéria não necessita. Tá bem? Então, a absorção pouco absorvida pelo trato gastrointestinal, por quê? pH degrada, distribui-se por todos os tecidos, principalmente, né, osso, humores, olho, exceto no sistema nervoso central. Então, não penetra no sistema nervoso central. Se eu precisar, vou trabalhar com outro antibiótico. Metabolizado no fígado e excretado por via o quê? Principalmente por via renal. Tá bem? Muito bem. Então, lembrando, não penetra no sistema nervoso central. Pronto. Oi. Calma. Ó, ele é via parenteral, né? No estômago.
Isso. Então, tipo, poderia ser, sei lá, sublingual? Ou não, só parenteral mesmo? Parenteral, né? Essa via sublingual poderia até arrumar uma forma farmacêutica por via sublingual. Até poderia, sim. Entendeu? Poderia até se tentar, né? Trabalhar com uma forma farmacêutica diferenciada. Mas se administrado por via oral, o pH do estômago degrada ele, tá bem? E aí, consequentemente, não vai. Por isso que ele só tem por via o quê? Parenteral. E tópica, né? Você tem tópica, tópica eu nem considero, né? Tópico, né? Mas é mais o quê? Por via parenteral. E deixa eu perguntar para o senhor, aqui na tetraciclina, ela é por via oral, mas tem que estar de estômago vazio. As tetraciclinas naturais, tá bem? A doxaciclina e a minoxiclina não interfere tanto, tá certo? Então, assim, via de regra dos antibióticos, o que a gente sempre orienta o paciente? Tomar somente com água. Porque você não vai ficar gravando esse é com água, esse é com leite, esse aqui é com suco. É somente com água. Mas não precisa ser em jejum, ou precisa? Não. Tá. Agora, o aminoglicosídeo, que a gente está trabalhando aqui, ele necessariamente é parenteral. Porque o pH degrada ele. Tá, bom? Obrigada. E aí, a utilização deles, principalmente infecções do trato geniturinário, pneumonia, também tem boa distribuição, é a utilização dele, tá? Infecções do trato geniturinário. No trato geniturinário, ok? E no trato respiratório. E no tecido ósseo também. Bom, mas principalmente esses dois quadros aí. Então tá lá, infecções pseudomonas, né? A utilização, principalmente gram negativo, né? Infecções do trato gastrointestinal, às vezes se utiliza também. Trabalhando. Efeitos adversos dos aminoglicosídeos. A ototoxicidade, a nefrotoxicidade, a paralisia e a urticária. Tá bem? São as principais reações adversas. Bom, a paralisia por quê? Quando ele é administrado, se a gente lembrar lá, ó, acetilcolina nas vesículas, depois a acetilcolina é liberada, ok? E a acetilcolina vai lá e se liga no receptor nicotínico. Muito bem. Sistema nervoso somático, ok? Bom, quando administrado em altas concentrações, os aminoglicosídeos, o que eles fazem? Vão lá, bloqueia canalzinho de cálcio. O canal de cálcio é importante o quê? Para a liberação do neurotransmissor. Não libera acetilcolina, diminui a acetilcolina. E aí o paciente tem, então, a paralisia. Ou a paralisia, às vezes acontece isso. Por conta de não liberar o quê? Acetilcolina. Tá certo? A nefrotoxicidade acontece também. Aumenta com a idade, porque o número de néfrons no paciente idoso está comprometido, né? Diminui a sua função. Então, em paciente idoso, todo antibiótico é nefrotóxico, tem que tomar cuidado. Se tem a idade avançada, diminui o número de néfrons. E aí agrava ainda mais. Tá bom? A nefrotoxicidade dele se dá principalmente no tubo contorcido, né? Cápsula de Bowman, tubo contorcido proximal. Então, ele vai lá, se acumula, se concentra e destrói. Certo? Para a síntese proteica. E aí, apesar de ser seletivo para a bactéria, em altas concentrações, ele acaba destruindo, entendeu? As células do tubo contorcido proximal e causa uma lesão renal, a nefrotoxicidade. Tá bem? Bom, o ouvido nós temos o pavilhão externo, conduto auditivo, membrana timpânica, que separa o ouvido externo do ouvido médio. Aí eu tenho martelo, bigorna, estribo, e aí eu tenho aqui o ouvido interno. Ouvido interno eu tenho o vestíbulo, que é responsável pelo equilíbrio, e a cóclea, a audição. Ele vai se concentrar em tecido ósseo. Como ele tem boa distribuição em tecido ósseo, ele vai se concentrar nessas duas estruturas, no vestíbulo
e na cóclea e vai causar lesão, tá bem? Então tá lá o vestíbulo, tá bem? E a cóclea. Vestíbulo, equilíbrio, cóclea, audição, certo? Bom, no vestíbulo eu tenho essas célulazinhas aqui, ó, que captam, e os otolitos que captam o quê? O equilíbrio, né? Então e a endolinfa, né? A endolinfa ela se move nesses canais semicirculares, e à medida que ela se move, ela capta, essas células captam esse movimento. Então, quando você mexe a cabeça para lá e para cá, levanta a cabeça para lá e para cá, então ela vai movimentando ali. O que acontece com os aminoglicosídeos? Eles se concentram no interior dessas células também e destroem as células, aí causam problemas de equilíbrio, tá bem? Então tá lá, vai lá e destrói as célulazinhas. Então, ó, aí você começa a ter perda de equilíbrio, tá bem? Na cóclea, você tem a membrana tectória e o órgão de Corte, que tem também essas célulazinhas pilosas que captam a vibração sonora. Ele vai lá, esse antibiótico, se concentra aqui, o aminoglicosídeo, e destrói essas célulazinhas aqui. E aí começa você a ter o quê? Perda auditiva. Bem? Perda auditiva. E aí eles já sabem até onde que cada um desses antibióticos atuam, né? Por exemplo, a gentamicina é mais vestibular, então causa mais o quê? Desequilíbrio. A amicacina, ela causa o quê? É mais na cóclea, então causa perda da audição. Principalmente na primeira voltinha e na terceira volta, ok? São ondas de alta e baixa frequência, tá certo? Então você já sabe aí os possíveis reações adversas. Quando administrado, sempre o quê? Em altas concentrações, tá, pessoal? Do aminoglicosídeo. Bem? Bom, fatores de risco aí nós temos altas concentrações, a idade avançada, o uso prolongado, doença renal pré-existente, isso aí tudo colabora para a ototoxicidade. Tá bem? Aí vem lá a canamicina, streptomicina, neomicina. Um detalhe, a neomicina, em função de ser baixa absorção, mesma coisa da bastracina, baixa absorção, e ela ser nefrotóxica, seu uso ficou apenas a nível tópico. Ok? Então lá, mal absorvido, nefrotóxico, só ficou a nível tópico. Tá bem? Aí eu tenho a micacina, né? Alagrando, negativo, intramuscular. Gentamicina, só por via parenteral. Observe que a maioria tudo parenteral. Tá bom? Tudo parenteral, ó. Tudo parenteral. Aí a categoria, né? A, B, C e D. Então tá lá, ó. Para a gestação, nós temos então a gentamicina que é C, tem que pensar o risco-benefício, e a micacina também, C. Espectinomicina nem pensar, tá bom? Causa ototoxicidade neonatal. Aí só as doses diárias, posologia, as doses diárias, né? Você vai estar trabalhando. Aí nós temos aqui a gentamicina de 10 até 280 miligramas. A micacina de 100 e 500 miligramas. E a dosagem aqui. Alguns nomes comerciais. Chegamos então ao cloranfenicol, né? Ele é bacteriostático. Em algumas situações pode se tornar bactericida, ou seja, dependendo da cepa, né? Ou seja, da bactéria. Mas normalmente é bacteriostático, ok? O espectro para gram positivo e gram negativo. Qual que é o mecanismo de ação dele? Está aqui, ó. Impede a transpeptidação. Está aqui. Então, ele se liga na subunidade 50S do ribossomo. 50S do ribossomo. E impede o que? A transpeptidação. Que é essa passagem aqui, ó. Ok? Consequentemente, para a síntese proteica. Então, tá lá. Se liga na subunidade 50S do ribossomo. Impede o que? A transpeptidação. Ok?
consequentemente, para a síntese proteica. A absorção rapidamente, é bem absorvido, distribuição na maioria dos tecidos, barreira hematocefálica, placentária, então, atravessa a barreira hematocefálica, placentária, está disponível por via oral e por via parenteral, né? Metabolismo hepático e a excreção a nível quê? Renal. Tudo bem, padrão, né? Ele é inibidor, faz assim, inibidor de citocromo P450, então fármacos quando são administrados concomitantemente com ele, que são metabolizados pelo citocromo P450, ele impede o metabolismo. Aí aumenta a concentração, aumenta o efeito e aumenta as reações adversas desses fármacos aqui. Ok? Ele tem um probleminha, além de ser inibidor de citocromo P450, que com o álcool ele causa o efeito de sulfiram. Ou seja, o álcool, o etanol, ele é metabolizado em acetaldeído, depois em acetato. Quando administrado com álcool, né, com cloranfenicol, ele causa o efeito de sulfiram, ou seja, ele vai inibir a conversão de acetaldeído em acetato. Consequentemente, aumenta a concentração de acetaldeído e causa erupções na pele, náusea, vômito, tá bem? Então, jamais administrar aqui o cloranfenicol com álcool, né? Nenhum medicamento deve ser administrado com álcool, né? E aqui ele causa o efeito de sulfiram. Ele era muito utilizado principalmente na febre tifoide, influenza, pseudomonas, né? Então, deveriam ser resguardado ele para infecções graves, né? Mas a gente observa hoje ele até na forma de colírio, infecções triviais, né? Isso aí só colabora para resistência. Você vê em pomada tópica, você vê em colírios, né? Então, deveria ser resguardado para infecções mais graves. Bem? Então, ele causa hipersensibilidade, prurido, distúrbio gastrointestinal, anemia, vertigem, tontura, são as reações, né, que podem vir a acontecer com o cloranfenicol. Causa anemia hemolítica em pacientes, vamos entender aqui, ó, em pacientes que geneticamente têm a deficiência dessa enzima, glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, aqui é o eritrócito, né, uma hemácia. E aí eu tenho o quê? Eu tenho vários fármacos, que levam o que nós chamamos de estresse oxidativo. Ou seja, leva à formação do quê? De água oxigenada. Ok? Muito bem. Aí eu já sei que a água oxigenada, ela pode se ligar na membrana do eritrócito e destruir a membrana do eritrócito e causar o quê? Anemia hemolítica. Para isso, nós temos um sistema endógeno, tá bom? Que nos protege. Ou seja, a enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, ela pega lá a glicose 6-fosfato e aí transforma através da nicotinamina adenina monofosfato. Essa glicose 6-fosfato desidrogenase pega essa água oxigenada e vai transformar ela em água. Tudo bem? Bom, agora vamos pensar no paciente que tem deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Tem deficiência. E ele está utilizando determinados fármacos que aumentam a concentração de água oxigenada. O que essa água oxigenada vai fazer? Vai destruir a membrana do eritrócito e causar anemia hemolítica. Tá bem? Então, para pacientes com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, acumula-se o quê? A água oxigenada, que destrói a membrana do eritrócito e a anemia hemolítica. Bem? Bom, como que é o metabolismo? O metabolismo, todos os fármacos, eles têm reações de fase 1, nós chamamos de reações de fase 2. Onde que acontece isso? Acontece no fígado, nos hepatócitos. As reações de fase 1 são reações de oxidação, desalquilação, desaminação, ou seja, tentar desmontar o quê?
a molécula. Aí eu formo o metabólito. E o metabólito depois sofre o processo de conjugação e é eliminado. Tudo bem? Excretado. Muito bem. Isso aqui são reações farmacocinéticas. Lá a primeira aula de conceitos. Ok? Então tá, quando eu falo conjugado, eu tenho lá ó, o fármaco com glicoronídeo, tá bem? E aí eu formo o quê? Uma conjugação. O processo é chamado conjugação, tá bem? Conjugação. Formo o glicoronídeo. O processo chama conjugação, tá bem? E como que conjuga com o quê? Com o glicoronídeo. Então, glicoronídeo com o fármaco leva um processo de conjugação. O que eles chamam de síndrome do bebê cinzento? A síndrome do bebê cinzento nada mais é do que falha no processo de conjugação. Ou seja, o fígado do recém-nato ainda não está propriamente pronto para metabolizar com tanta efetividade. Ok? Consequentemente, acumula-se o quê? O metabólito. E aí, consequentemente, deposita na pele. E aí, dá uma chamada síndrome, fica uma pele acinzentada, roxinho, chamada síndrome de bebê cinzento. Tá bem? Bom, saindo do cloranfenicol, vamos para outra co-irmã dele, outra molécula chamada tianfenicol. Tem um mecanismo de ação e espectro semelhante ao cloranfenicol, tanto gram positivo quanto gram negativo. Muito utilizado que infecções gonocócicas, não gonocócicas e processos de doença inflamatória pélvica, infecções ginecológicas. Ok? Então tá lá a dosagem, as apresentações são as mesmas reações do cloranfenicol. Chegamos aqui nos macrolídeos. Eu sempre brinco, aí nós temos, ó, eritromicina, milcacina, azitromicina, espiramicina, roxastromicina e claritromicina. Bom, o que sobrou no mercado hoje, vamos para você gravar, ó. Macrolídeos você faz assim, ó, ECA. A primeira que foi a eritromicina, depois a azitromicina e aí a claritromicina. São os três principais. As três principais moléculas. Tem a roxastromicina, mas hoje caiu o uso dela, né? São essas aqui. Até mesmo a eritromicina já diminuiu o uso. Só ficou mesmo a azitromicina e a claritromicina. Mas grava assim, ó. Sugestão, né? ECA, né? Eritromicina, azitromicina e claritromicina. Bem? Qual que é o mecanismo de ação? Tá aqui, ó. Se liga na sumeridade 50S do ribossomo e impede o que? A translocação, que era a passagem do RNA transportador, né, e a cadeia crescente do sítio A para o sítio P. Sítio A para o sítio P. Não teria que deixar livre para o próximo RNA transportador? Bom, ela impede isso aqui. Nós chamamos de impede a translocação. Aí o RNA transportador vai trazer o aminoácido, mas está ocupado. Não tem como ocorrer novamente todo esse processo aqui. Né? Então nós chamamos que impede a translocação. Tá bom? Então lá, se liga na sumidade, impede a translocação. Certo? E aí não dá para novamente o RNA transportador trazer aquele aminoácido e ir incorporando. Tá bom? Eritromicina, azitromicina e claritromicina. Bom, a eritromicina via oral, oral, tem ela por via parenteral também, mas pouco utilizada, absorção boa, não penetra no sistema nervoso central, o metabolismo é hepático e a excreção, nós vamos estar trabalhando, observar principalmente a eritromicina, ela é biliar, enquanto que a azitromicina e a claritromicina, ela é o que? Renal. Tá bem?
Então, aí está boa penetração do fluido prostático, ouvido médio, né? Os macrolídeos são muito utilizados em infecções respiratórias, né, do trato respiratório, e infecções do trato geniturinário, né, e pele. Principalmente a eritromicina, ela se deposita na pele também, né? Então, muito utilizado em infecções cutâneas, como acne, né? Era muito utilizado. Depois passou a ser utilizado a azitromicina. Não penetra o sistema nervoso central, tem boa absorção, metabolizado no fígado, excreção hepatobiliar, né? Enquanto que a claritromicina é mais o quê? Renal. Então, a azitromicina, a claritromicina, renal. A eritromicina é mais o quê? Hepatobiliar. Tá bem? E aí só mostrando as formas, né, de estolato, estearato, succinato de eritromicina e as diferenças com relação a isso aqui. Tá bem? Enquanto que nós temos aqui, ó, pH do estômago, ó, inativa, a eritromicina. Tá bem? Enquanto que a azitromicina não altera. Alimento, diminui. Então, como eu falei para você, né, André, a melhor orientação é o quê? É utilizar com água, né? Aí, uso clínico, né, da eritromicina. Utilizadas infecções por micoplasma, ou seja, o trato respiratório, clamídia, ureaplasma no trato geniturinário, então aqui no trato respiratório, no trato geniturinário, né? Campylobacter, Gardnerella também no trato geniturinário e na pele, né? Infecções respiratórias, faringite, pneumonia, na pele, né? Por streptococcus. Então, o uso clínico dela. Reações adversas, né? Erupções cutâneas, hepatite, desconforto epigástrico, ototoxicidade são os mais encontrados. A interação, eu tenho que lembrar sempre, como cloranfenicol, a eritromicina inibe citocromo P450. E aí é um inibidor enzimático. Então aí pode causar interação quando utilizado concomitantemente. Então aumenta o efeito desses fármacos e aumenta as reações adversas. Tá bem? A azitromicina, especificamente no trato respiratório e dermatológico, na pele, e infecções no trato geniturinário, a azitromicina. A interação, principalmente com antistamínico de segunda geração. A claritromicina, também infecções do trato respiratório, né, muito utilizada a claritromicina. Tá bem? As interações, aí vai. A roxatromicina caiu o uso dela, né? Ela é muito utilizada na coqueluche, que é a Bordetella pertussis, que causa coqueluche, e a Campylobacter, né? E aí caiu em uso. A espiramicina e a miocamicina também. Quase não utilizada mais. Então, se nós observarmos de maneira geral, os macrolídeos ele tem infecções tanto gram-positiva como gram-negativa. Então, ele permite no trato geniturinário a utilização, no trato, aí, ó, trato geniturinário, treponema como segunda escolha, né, Bezetacil primeira, Bordetella pertussis, Hemophilus no trato respiratório, certo? Trato respiratório. Aqui também Staphylococcus gram-positivos, né, na pele, a utilização. Então, tem um amplo espectro de ação os macrolídeos. Okay? Qual a diferença, né, da eritromicina, que é a molécula base, depois surgiu a claritromicina e a azitromicina? Se a gente observar, a azitromicina e a claritromicina, quando comparada à eritromicina, ela ganhou em espectro, principalmente o quê? Em espectro gram-negativo. Então, se você comparar lá a eritromicina com a claritromicina, ela ganhou em espectro o quê? Gram-positivo. Ok? Você comparar a eritromicina com a azitromicina, ela ganhou em gram-positivo e gram-negativo. Ok? Ela ganhou esse espectro. Gram-positivo que ela já tinha, e ela começou a ganhar também o quê? Para gram-negativo. Tá bem? Gram-negativo. Muito bem. Aí as dosagens, né, da utilização.
as lincosamidas. Prof. Oi. Prof. Tô ouvindo. A internet da Manu caiu. Eu acho que ela tá tentando entrar. Não tá aparecendo para mim aqui. Não tá aparecendo para mim aqui não. Ok? Ah, tá. Vou falar com ela. Bom, uso clínico, né, da lincomicina. Infecções por Streptococcus, pneumococcus, estafilococcus, nasotites, amidalites, faringites, e a clindamicina muito utilizada em infecções ginecológicas e em acne, né? Tem essa utilização dela aí. As reações adversas, nós temos distúrbios gastrointestinais. O que são a colite pseudomembranosa? É porque você destrói o trato gastrointestinal e favorece o desenvolvimento desse micro-organismo, que ele causa um processo infeccioso, né, de lesão no cólon do reto, cólon do trato gastrointestinal. Bloqueio neuromuscular, e aí vai, injeção dolorosa, e aí vai. Streptogramíneas, muito utilizado em infecções por estáfilo e streptococcus. Bem? Esse aqui nós vamos dar um enfoque, porque ele é específico, né? O mecanismo inibe também semelhante à eritromicina, impedindo a translocação, certo? A translocação do ribossomo. E ele é utilizado principalmente o quê? Em furúnculos de recorrência, onde eu tenho, né, principalmente gram positivo. Eles são especificamente para gram positivo, especificamente para Streptococcus. Tá bem? O ácido fusídico. Não tem apresentação oral, só tem ele por via o quê? Tópico. Só ele tópico. E ele é muito utilizado principalmente quando tem furunculose de repetição. Então, utiliza nas narinas, na região de virilha, axilas, ou seja, região de dobra, quente e úmida, de atrito, né? Aí se trabalha, então, o ácido fusídico, conhecido como Verutex, tá bem? E, assim, já deixo a utilização dele também, por exemplo, para quem tem odor, né, nas axilas, em função das bactérias utilizarem a urease e transformar isso aí em um produto volátil, vamos dizer assim. Quando você utiliza o ácido fusídico, você diminui o número de bactérias, então você diminui, né, o odor das axilas também. Então são utilizados nessas situações, mas principalmente em infecções de repetição de furunculose, né? Pode ser trabalhado o ácido fusídico. Tudo bem aqui? Sim. Sim. Sem dúvidas? Acredito que não. Não? Na hora dos exercícios a gente vai ver, né? Muito bem, então.